presentes, muita paz e alegria no coração da gente, ambiente preparado, amor e muita luz, mensageiros amados do nosso Mestre Jesus, companheiros dos dois planos, juntos vamos cantar, benfeitores amigos, a nos sustentar. Evangelho é alimento, é o néctar da flor, corações bem nutridos de vibrações de amor. Se já estava bom, agora vai melhorar. Já chegou a turma toda, vamos comemorar. Queremos perdoar, pra nós pedimos perdão. Agora vamos orar com Jesus no coração. Agora vamos orar com Jesus no coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Felizes e agradecidos
pela presença da espiritualidade amiga, pela presença de Francisco de Assis, do Mestre Jesus. Estamos preparados em nossas casas para o Evangelho dessa noite. Que esse trabalho possa ser fonte de muita luz para as nossas casas, para os nossos bairros, para os nossos vizinhos, para os nossos corações. Obrigada, Senhor. Podemos começar, então, o nosso Evangelho da noite. Boa noite a todos. Que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos nós, agora e sempre. Bom, hoje a Vilminha entregou um desafio para nós. É um desafio carga pesada, porque eu vou pegar o começo do capítulo 12, né, que é amai os vossos inimigos. E amar os vossos inimigos é um tema difícil da gente falar, né? Mas vamos lá, eu só vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, então é o seguinte, vamos lá. A Vilminha pediu para mim fazer o item 1 a 4, e é bastante longo, tá, pessoal? Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo em 15 minutos. Então, vamos lendo. Pagar o mal com o bem, né? O capítulo 12, amai os vossos inimigos. O item 1 diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, e aqui é Jesus falando, né? Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos de 43 a 47. Desculpa, capítulo 5, versículo 20, 43, 47. Bom, o importante aqui é, eu vou ler os trechos e já vou fazer comentário, tá, pessoal? Primeiro aqui, Jesus, né, ele já coloca para nós, né, a questão de que ele nos convida de cara a amar aquele que nos faz alguma coisa de mal, seja lá o que for, né? Qualquer dificuldade, qualquer empecilho, qualquer situação, da mais leve a mais difícil, ele recomenda para nós que a gente ame esses mesmos que nos desafiam o orgulho, né? Porque, na verdade, a nossa base da gente, do ódio, a base do ódio, na base da dificuldade em lidar com as pessoas, normalmente está vinculada ao orgulho e ao egoísmo, né? Bom, o Jesus ele faz uma comparação aqui interessante, né, quando ele fala: porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Ou seja, né, inclusive depois compara com os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos da época e que eram odiados, né, por todos por cobrarem os impostos, né? Então ele faz essa comparação. Não fazem eles a mesma coisa? Ou seja, se vocês que conhecem ou que gostam ou que amam o Evangelho, né, que conhecem a Deus, né, o que fazeis de diferente em relação àqueles que vocês acham
que são piores do que vocês, né? Porque geralmente é assim, né? A gente sempre faz um comparativo, né? Aqueles que são os nossos piores, né? A gente se coloca, aqueles que a gente acha que são piores do que nós, né? Porque nas mais das vezes nós temos as nossas complicações bastante sérias, mas nós muitas vezes nos colocamos um pouco acima, né? Em nos colocando um pouco acima, como eu posso justificar o fato de eu achar que estou acima, porque conheço o Evangelho, porque gosto do Evangelho, porque acredito em Deus, porque professo uma religião qualquer, como eu faço a mesma coisa que aqueles outros, vamos dizer assim, que são pessoas de má vida, como dizia Jesus na época, né? Como eu posso fazer igual? Se eu não faço igual, então eu não sou igual a esses, né, que são aqueles de má vida, vamos dizer assim, né? Eu vou pedir para vocês uma compreensão, que eu estou usando alguns termos, né, mas são termos comparativos para a gente tentar estabelecer um raciocínio, né? Então, aqueles que são de má vida, se também amam, se também... um pouquinho só. Desculpa. Então, aqueles que são de má vida e que a gente considera de má vida, né? Às vezes até são melhores do que nós, mas aqueles que a gente considera de má vida, como que nós podemos fazer exatamente igual a eles, igual aos outros, né? Nós precisamos pensar que devemos ser melhores, não melhores, não maiores do que os outros, mas melhores, né? No sentido de que o nosso interior, a nossa alma, né, o nosso sentimento interno, ele precisa estar mais vinculado ao Evangelho, esse que a gente tanto fala, que a gente tanto ouve e que a gente procura aplicar. Então, não podemos ser igual a outros que talvez estejam fracassando, né? Muitas vezes, tanto quanto nós. Nós precisamos fazer algo mais, né? É isso que Jesus, na verdade, ele tenta incitar a nós, né? Nós precisamos fazer o algo mais. Porque até os assassinos, até os bandidos amam, né? Até eles têm lá filhos, pais, alguém, sempre, né? A criatura humana, seja qual situação que ela esteja, ela sempre ama alguém e é amado também, né? Sempre tem lá uma mãezinha, né? Que pede pelo filho que às vezes está desviado, né? E esse filho muitas vezes ama aquela mãe. É desviado, mas ama aquela mãe, né? Se eles amam, e nós que estamos falando ou tentando agir segundo o Evangelho, como nós podemos amar igualmente na forma como eles amam? Nós precisamos fazer algo mais. O grande desafio para nós é fazer o algo mais, né? E no Evangelho se segue o seguinte: e se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Né? Essa aqui é uma outra proposta que se faz no Evangelho, né? Se a gente ama somente aqueles a quem nos ama, é fácil, né? Amar aquele que já nos ama é muito fácil. Agora, amar aqueles que nem sempre nos amam e que nem sempre têm um sentimento bom para nós, esse é o desafio maior. E como o desafio grande não é o de vencer o mundo ou vencer as pessoas, é, na verdade, de vencer a nós mesmos, né, os nossos próprios sentimentos ainda inferiorizados, né? Então, nós precisamos usar essas coisas que o Evangelho nos fala como parâmetro para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa ser melhor, né? Então, eu preciso não amar somente aqueles que me amam, eu preciso amar, além disso, preciso amar a outros também, todos os outros, inclusive os nossos inimigos, né? Coisa difícil de fazer, mas vamos seguindo aqui o raciocínio do Evangelho, né? Pois os pecadores também amam pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos.
Fazei bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Nesse pedaço, né, Jesus ele faz uma comparação mais profunda, né, quando ele fala que sereis filhos do Altíssimo na medida em que conseguirdes amar aqueles, inclusive aqueles que nos odeiam, né, os ditos nossos inimigos, né? Ou seja, para que realmente a gente alcance, instale o evangelho na nossa alma definitivamente, nós precisamos seguir tudo que o evangelho nos fala, inclusive amar os nossos inimigos. E ele vai continuando dizendo assim, né? Sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Então, veja, ele está dizendo, quem que ele chama de Altíssimo? O nosso Pai, né? Deus, né? E esse Pai de todos nós, ele faz o bem a todos, indistintamente. Se o Pai o faz, nós precisamos ir em busca dessa luz que o nosso Pai emana para todos nós, e se nós estamos, então, nessa linha de seguir o Evangelho, nós precisamos pensar que temos que fazer igual, né? Deus, ele espalha o sol para todos nós, para todo mundo, não é verdade? Para bons e para maus, né? Significa que ele os considera indistintamente. E nós precisamos seguir esse caminho. E termina esse pedacinho dizendo, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Isso está em Lucas, capítulo 6. Né? Ele convida aqui, na medida em que a gente ama ou tenta amar os nossos inimigos, ele convida a gente, talvez, a iniciar pela misericórdia. Então, sede misericordiosos, né? Compreendam a dificuldade, a necessidade, o desafio que os outros passam, na medida que eles não conseguem amar a todos. E aí, então, sede misericordiosos. E nessa medida, você vai conseguindo extrapolar esse sentimento de adversidade. Porque o nosso problema, muitas vezes, é que a gente sente uma aversão aos outros, né? Uma espécie de aversão, né? E nessa aversão, em função de problemas, as pessoas às vezes nos caluniam, nos prejudicam, às vezes cometem até crimes sérios em relação a nós, e a gente entende que é muito difícil esse desafio, né, de você compreender, imagina só amar, né, é uma coisa realmente desafiadora, muito difícil, mas o convite de Deus, né, através do Evangelho, através de Jesus, é a gente iniciar esse processo através da misericórdia. Então, à medida que você vai sendo misericordioso com todos, devagarzinho você vai conseguindo compreender a situação, a dificuldade, a infelicidade do outro, e na medida que você vai compreendendo, a misericórdia vai tocando seu coração e você vai conseguindo vencer a si mesmo. E aí alcançar esse sentimento mais puro que é o do amor. E claro, né, pessoal, a gente sabe, nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, às vezes amar verdadeiramente até aqueles que vivem conosco é difícil, né? Imagina aqueles outros de fora que nos prejudicam diretamente, né? Mas é o grande desafio. Esse capítulo, pessoal, você vê que esse capítulo ele é sequência do amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, veja que há uma lógica, né? Kardec ele trouxe aqui uma lógica sequencial para a gente ir trabalhando esse sentimento. Então, primeiro ele fala do amar ao próximo, depois ele fala, amai os vossos inimigos, né? Usando naturalmente todo o Evangelho do Cristo, né? Porque é um processo, é um caminhar, é um passo a passo, né? Você ama aquele próximo, mais próximo de você, aquele que você tem afinidade, aquele que é do teu sangue, e devagarzinho, na medida do nosso aprendizado, do nosso caminhar, né? Inclusive, não só do dia a dia, no lidar com as pessoas, mas quando o evangelho começa a fazer parte da nossa vida, você vai construindo um sentimento maior. E na medida que você constrói um sentimento maior, você vai alcançando a possibilidade de estender esse amor, né? O amor é uma construção, né? Você vai amando o pequeno núcleo familiar, depois você ama um pouquinho mais além, né? O amigo, o colega, o vizinho e tal, e devagarzinho você vai expandindo, e com o tempo, quando a gente fala o tempo, são as encarnações, né? Porque isso você não constrói numa encarnação só, mas devagarzinho você vai
aumentando esse sentimento de amor, e então você vai conquistando tudo isso que o Evangelho nos recomenda. Entretanto, a gente não, eu diria assim, que a gente não deve ficar esperando as coisas acontecerem, né? Para que a gente possa amar, né? Porque você pode sentar e esperar com o tempo, né? Vamos esperar aí mais umas 50 encarnações, aí eu vou começar a amar alguém, né? A gente precisa ter um esforço próprio. O encontro da felicidade, o encontro da paz, né, que resulta no amar a todos, inclusive os inimigos, né? Ele é um processo em que você participa ativamente da construção disso, né? Você pode se manter odiando. É uma construção sua, uma construção pessoal. Eu posso eu não quero, fulano me prejudicou, eu desejo para ele todo o mal possível, eu não quero saber, não vou mudar. Você está escolhendo essa situação. Mas você pode escolher uma situação diferenciada. Você pode escolher, não, é difícil, é fogo, mas eu vou trabalhar minha alma para tentar me superar. Não querer que no dia seguinte você já saia, né? Agora eu estou amando o mundo, né? Que isso não existe, né? Isso é uma ilusão. Nós precisamos entender, claro, somos seres humanos imperfeitos, estamos num processo de evolução. Então, devagarzinho, trabalhando comigo mesmo, né? Observando que tenho um monte de defeito, né? Aquela história de a gente aponta o dedo sempre para as pessoas, né? E a gente esquece que a gente tem um monte de defeito. Então, os outros também têm direito de ter, né? Então, na medida em que todos nós, então, estamos no mesmo balaio, né? Estamos no mesmo sopão, né? Todos temos dificuldades, todos temos defeitos, então eu preciso começar a trabalhar essa compreensão. Então, vou compreendendo a limitação do outro. O que é a limitação do outro? Ele não conseguiu alcançar um sentimento maior, um sentimento melhor. Simplesmente ele não conseguiu. Então, ele se fixou num processo de prejudicar o outro, né? Às vezes a pessoa se vicia até no mal, se vicia na raiva, no ódio, na mágoa, e não consegue sair daquele processo. É uma limitação daquela criatura, né? E ele, na medida do tempo dele, ele vai vencer isso também. Então, se a gente compreender que ele tem limitações, mas que nós também temos, então, vagarosamente, a gente vai construindo essa capacidade ou essa condição de amar a todos, incluindo os inimigos, né? Então, vamos ler o 3 aqui. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Olha só o que o Evangelho nos fala, né? Se o amor do próximo é o princípio da caridade, né? Quer dizer, você inicia o processo da caridade, né? Porque você se sente conduído pela dificuldade do outro, e esse se sentir conduído é o início, né, de um processo de amor, né, pelo próximo. Então, amar os inimigos é a aplicação mais sublime da caridade. Então, você extrapola, né, o verdadeiro sentido da caridade, né? Você não ajuda só o próximo, você compreende aqueles que te prejudicam, né? Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, o Evangelho diz que isso é uma vitória alcançada pela alma, porque conquista ou vence o egoísmo e o orgulho, né? Em vencendo, você se torna vitorioso. Objetivo grandioso da nossa encarnação. Conseguir perdoar, conseguir amar a todos, incluindo os inimigos. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a essa circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Ele faz uma distinção aqui, a gente precisa compreender isso, né? Quando você fala amar ao inimigo, não significa equivaler esse amor ao inimigo igualmente àqueles que você tem a verdadeira ternura, né? Aquele teu filho ou filha que você ama, né? Não será naturalmente o mesmo amor por uma outra pessoa que te prejudicou, né? É diferenciado esse processo. Você ama por afinidade, por confiança. Até ele fala aqui na sequência, né? A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade.
né? Quer dizer, quando você tem amizade, você tem confiança, você conhece, você ama, você tem aquele entrelaçamento com a criatura, que não vai ser igual a um inimigo, a uma pessoa que te quer mal, né? Naturalmente que não vai ser igual, né? Você não vai ter confiança, até porque se a pessoa já não gosta de você, né, existem senões que já te demonstram que, na verdade, você não pode ter aquela confiança absoluta, é uma coisa natural isso, né? Aí ele continua dizendo, entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem ao encontrar um amigo. É natural. Você encontra um amigo, você tem aquela satisfação profunda. Você encontra um inimigo, naturalmente você não tem a mesma satisfação. Isso é absolutamente natural. Existe uma diferença de... ele fala até que depois que é até uma lei da física, né? Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos, né? Então, assim, você não tem aquela afinidade, existe já uma repulsão imediata. Quando você tem uma afinidade, é o contrário, né? Você já tem aquele sentimento de proximidade, você sente é gostoso de encontrar aquela pessoa, né? Então, é uma lei da física, que a gente não vai quebrar isso, né? É natural. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Olha o esclarecimento do Evangelho. Você não vai dar o mesmo lugar no teu coração para aquele seu amigo, verdadeiro amigo, daquele que é um inimigo, né? É claro que a gente tem que compreender as diferenças, né, entre a relação das pessoas. Agora, se a pobreza das línguas humanas, conforme esclarece aqui o Evangelho, né, nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Você vê que o Evangelho vai nos dando exemplificações, né? O bater do coração. Aproxima-se alguém que você ama, o bater do coração é um. Aproxima-se alguém que é contrário a você, né? Que tem um sentimento avesso a você, naturalmente o teu coração não vai bater igualmente, né? Isso é natural. Mas é não lhes ter ódio. Olha o que o Evangelho pontua. Aqueles espíritos já de suma elevação, Vilminha, eu vou te pedir perdão, eu estou passando um pouco do tempo, tá? Já vou terminar. Naturalmente, que aqueles espíritos de suma elevação, a Jesus, por exemplo, ama todos indistintamente, ele não faz essas distinções que nós fazemos, né? Entretanto, o Evangelho fala, então, veja só, o sentido que ele quer dar mas é não lhes ter ódio, então não retribua com ódio, né? Nem rancor ou desejo de vingança. Não retribua àquela criatura esses desejos, né, que são, na verdade, muito negativos. Aí o que ele recomenda? É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente. Então, perdoa. Tudo bem, você não vai ter aquele amor, né? Mas perdoa, compreende aquela criatura. E de forma incondicional. Ou seja, né, não, eu só desculpo, mas nessa situação, naquela e naquela, mas na outra não. Né? Então, se você impõe condições, você já não está perdoando, na verdade. Né? Então, ele recomenda, não tenha ódio, não tenha rancor, não tenha desejo de vingança, porque às vezes lá dentro de nós, né, você fala, não, eu não tenho nada contra ele, mas lá dentro, né, mas se ele se prejudicar, eu vou ficar feliz, né? Às vezes tem sentimentozinho que corre dentro de nós e a gente não revela para ninguém, né? A gente precisa combater isso, né? É o que o Evangelho nos fala, perdoa, compreende, não deseja mal a essa criatura. Você já está a caminho do amar se você já começar a fazer isso, né?
é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Se houver oportunidade de reconciliação, aproveita a oportunidade e não ponha obstáculo a isso, né? É desejar-lhes o bem em vez do mal. Deseja o bem em vez do mal, né? É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Talvez a gente possa resumir esse item nessa frase, né? É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Tudo. Todos os nossos sentimentos que possam passar qualquer coisinha no sentido de pretender ou desejar que eles se prejudiquem, a gente precisa eliminar isso do nosso coração, né? É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. E o último item que o Evangelho fala, diz assim: amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o sossego, e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente precisa trabalhar muito. A gente sempre acha que perdoar é uma fraqueza. E, na verdade, é uma grande força. Porque é uma grande força porque você tem que trabalhar muito a tua alma, ser muito forte. Você precisa desafiar a si mesmo, vencer a si mesmo para poder conseguir não odiar, para conseguir perdoar a criatura. E somente os fortes é que conseguem isso. Porque vencer o outro, atacar o outro, isso é muito fácil. Na verdade, é muito fácil, né? A maledicência, né? Puxar o tapete, isso é muito fácil de fazer. Todo mundo faz, né? Agora, você perdoar, isso é difícil. Precisa ser corajoso para fazer isso, né? Para o crente, e mais ainda para o espírita, aí a gente chama para aqueles que são espíritas, né? A maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Aqui tem uma significação grandiosa. Aquele que é espírita e compreende o valor da encarnação e sabe que nós tivemos um passado de muitas encarnações e que haveremos de ter outras, né? Ou seja, tivemos um passado, vamos ter um futuro, e que agora no presente é a oportunidade de construção para um futuro melhor, e que tudo que você fizer agora vai resultar as consequências amanhã, ou nas outras encarnações, né? Ou daqui a 10 anos, ou daqui a um ano. Se você tem essa consciência, você já começa a trabalhar os seus atos, porque ação e reação, né? Então você tem uma ação agora de perdoar, de compreender, de amar. Você está fazendo um plantio, uma sementeira muito importante para o seu futuro. Se você quiser ser amado, você precisa amar. Agora, se você odiar hoje, com certeza você também terá esse ódio na tua direção no futuro, né? Então nós precisamos pensar muito nessa questão de ter uma visão muito mais abrangente. Se você não consegue compreender a criatura, entenda que agora você tem uma oportunidade diretamente ligada ao seu futuro, à tua vida. Porque se você lutar contra você mesmo e fazer com que você compreenda a limitação do outro, e com isso você saiba que os seus sentimentos vão te afetar diretamente, você vai pensar, bom, eu preciso mudar, porque isso vai me afetar, né? Então, pelo menos dessa forma, a gente tenta compreender a necessidade da gente mudar os nossos sentimentos, né? Eu só vou falar mais 2 frases, eu não vou terminar o texto todo, porque senão eu já estou ocupando muito tempo. Eu vou colocar só 2 frasezinhas aqui. Fazem parte das provas todos os desafios que a gente sofre, né? O ponto de vista em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas. Se você mudar o teu ponto de vista, se você adequar a sua visão, as lutas, as dificuldades, as vicissitudes, elas vão se tornar mais leves na tua vida. Quando a gente
tem ódio, quando a gente tem rancor, quando a gente tem mágoa, a gente torna pesada a nossa vida. Então, compreender, perdoar e amar é aliviar a sua própria alma, né? E no final ele fala que o homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Então, em busca da nossa felicidade, da perfeição, do melhor para nós, a gente precisa alcançar esse desafio de, se possível, amar os nossos inimigos, se não, perdoar, se não, compreender a limitação do outro. E com isso você começa a afastar os sentimentos negativos que às vezes ainda subsistem, vivem ainda na nossa alma. Viu, minha perdão, eu passei muito do tempo, mas que Jesus abençoe a todos vocês, que assim seja. Obrigado. Eu que agradeço. Fica tranquilo, é muito assunto, mas como todos eles estão relacionados um ao outro, eu não quis fazer separado, porque esses versículos, todos esses versículos estão um relacionados ao outro, não tem como. É verdade. E separar ficaria, sei lá, estranho, por isso que eu pedi para os 4 versículos ser falados. Mas olha, muito obrigado pelas colocações, que a gente possa refletir sobre isso. A gente tantas vezes abre o Evangelho e depara com essas lições, será que já não chegou o momento da gente fazer essa caridade para com a gente mesmo? Né? Da gente modelar os nossos perispíritos para as próximas encarnações de uma forma muito mais saudável para nós, né? Deus te abençoe, não tinha como, é muito assunto. Ó, para você também. Obrigada. Vamos lá, Ju. Você consegue aí fazer para nós o capítulo, não, desculpa, o Fonte Viva, por favor? O mais rápido possível. Bom, o livro é o Fonte Viva, né? Psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O desafio que eu tenho é ler e comentar aqui a lição 88, Caindo em Si. Quando a gente lê aqui Caindo em Si, nossa, vem vários pensamentos, né? O que será que Emmanuel quis dizer com caindo em si? E essa lição, por coincidência, semana passada, a Samira, na quinta-feira, a lição dela tinha a ver com o filho pródigo. Que o Emmanuel também tirou uma frase de lá para refletir. E hoje, de novo, ele traz caindo em si. Caindo, porém, em si. Lucas 15, 17. Que tem a ver com o filho pródigo também. Eu não sei se todos conhecem a parábola do filho pródigo, mas eu vou dar uma explicada rapidinha, né, trazendo para os nossos dias de hoje. A parábola do filho pródigo é aquela em que o filho pede para o seu pai que dê a parte dele da sua herança, porque ele quer seguir a vida dele, quer ir morar sozinho, né? E seguir a vida dele. O pai dá a parte dele, ele sai de casa, vai morar em outro estado, em outra cidade. Aí, como ele está cheio da grana, começa a arrumar um monte de amigo, começa a ir para balada, para festas, curtir bares, bebida, mulherada. Então, como a gente diz, né, curtir a vida. Ele sai curtindo a vida. Só que o dinheiro não é eterno, né? Chega um momento em que acaba o dinheiro. Aí o que acontece?
né? Ele estava iludido pelas coisas e pelos prazeres da vida material, estava no caminho da porta larga, que é aquela parábola da porta estreita e da porta larga. Então, ele estava seguindo o caminho da porta larga, que é o caminho que diz, o caminho da porta larga é o caminho da perdição. Foi o que aconteceu com ele. No momento que acabou o dinheiro, sumiram os amigos, ele ficou sozinho, ficou abandonado e, de repente, começou a passar fome naquela cidade que ele estava, não arrumava emprego, né? E começou a passar fome, começou a mendigar. Daí acontece que, caindo, porém, em si, né? Ou seja, caindo na real, como a gente fala, ele lembrou do pai. Lembrou que os empregados do pai eram muito bem tratados pelo pai. Os empregados do pai tinham a alimentação farta. E ele estava ali, né, passando fome. Então, nesse momento, ele viu que ele seguiu um caminho que não era aquele, né, que o pai tanto ensinou para ele, né, e que estava nos ensinamentos, né, de Deus. Aí ele resolveu voltar para casa, pedir que o pai o empregasse como se fosse, né, um empregado para que ele tivesse comida, mas o pai recebeu com todo amor e todo carinho, abraçou, né, fez uma festa, porque disse que o filho que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi encontrado, e nessa ele realmente percebeu qual que era o verdadeiro caminho que ele tinha pela frente, o caminho que leva a Deus, que é o caminho da porta estreita da outra parábola. Então, Emmanuel, ele traz essa reflexão dizendo o seguinte: este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida, né? Por exemplo, ele dá vários exemplos aqui. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo, que era Jesus, né, fora entregue a juízes cruéis. Então, quando Judas caiu em si, já era tarde demais, né? E como é bom quando a gente cai em si na nossa vida por caminhos errados que a gente está seguindo, ou por, né, desavenças que a gente tem com familiares, com os amigos, né, e consegue cair em si e retornar, procurar esses parentes, esses amigos, esses familiares e se conciliar com eles. Como Jesus falou, concilia-te com teus adversários, com seus inimigos, enquanto está a caminho com eles. Um exemplo, André Luiz. André Luiz, ele só caiu em si após a desencarnação dele, após 8 anos em que ele estava passando, sofrendo naquela região, né, de sofrimento, aí que ele caiu em si. Só depois que ele desencarnou que ele conseguiu enxergar, cair na real. Outra, aí continuando, o Emmanuel diz, outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação.
Por exemplo, Santo Agostinho foi um desses, que na mocidade, ele também era muito de festas, de farras, de bebidas, só que ele, a tempo, ele caiu em si e encontrou o caminho verdadeiro, né, que ele deveria seguir. Aí o Emmanuel traz como exemplo Maria de Magdala. Pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Maria Magdala também conseguiu, né, cair em si, refletir, né, cair na real e ver que aquele caminho não era o mais adequado para ela. Como nós dizemos hoje, ela reprogramou a rota dela, o caminho dela, através de Jesus. Seguindo Jesus, seguindo seus ensinamentos, seus conselhos, ela mudou completamente a sua rota, o seu caminho. E daí começou a seguir aquele caminho da porta estreita que leva ao Pai Celestial. Outro exemplo é Pedro. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Emmanuel traz outro exemplo de Paulo. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Então, Paulo é um exemplo formidável também, né, dessa mudança de trajeto, mudança de rota, né? Naquele momento que ele caiu do camelo, né, caiu em si também, né, caiu na real, através daquele ser maravilhoso, né, que veio falar com ele: Paulo, por que me persegues? Aí ele viu como ele estava no caminho errado, tortuoso, e retornou ao caminho reto, né? O caminho que Jesus traçou para ele, e foi um dos maiores divulgadores dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel continua trazendo para a gente, aí ele fala: a grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Ou seja, só vivem pelas palavras, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Então, muitas pessoas que seguem as religiões que tem no mundo, elas seguem de boca para fora, né? Só praticam as palavras de boca para fora, os ensinamentos,
elas vivem o lado material da vida carnal. Né? Como ele disse aqui, a casca, né, do corpo, o lado exterior do corpo, o lado exterior da vida. Eles não caem em si, que o mais importante na vida é ver seu lado espiritual, o seu progresso moral, né? A sua regra de boa conduta, o seu bom relacionamento com os seus irmãos, né? E onde esse ensinamento que Emmanuel nos traz, nós podemos trazer para o nosso dia a dia, caindo em si, né? Quantas vezes na nossa vida nós estamos assim num caminho que não é muito adequado, né? E, de repente a gente percebe que aquilo não faz bem para a gente, que não é o melhor caminho na nossa vida, e nós caímos em si e procuramos mudar. Né? Às vezes procurando, né, o entendimento espiritual, né, procurando compreender os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, e mesmo no dia a dia, no relacionamento com familiares, ou no emprego, no dia a dia, às vezes a gente toma atitudes, né, que acaba machucando as pessoas, né, agredindo verbalmente ou através de atos, né, pagando o mal com o mal e não pagando o mal com o bem, como Jesus ensinou, que o Carlos acabou de comentar, é a gente pagar o mal com o bem, né? A gente, às vezes, procurar, tem no Evangelho um capítulo da irmã Rosália, que ela fala sobre a caridade moral e a caridade material. Caridade material nós já conhecemos como é que é. O interessante, ela fala da caridade moral. Quando a gente se faz de surdo por alguma ofensa que a gente recebeu, que a gente não retruca, não entra em discussão, isso é uma caridade. Né? Quando a gente cala para poder ouvir as pessoas falarem, às vezes pessoas mais humildes, né, que estão precisando, né, colocar alguma dificuldade, desabafar, isso também é uma caridade. A gente se suportar, ela fala que uma das mais difíceis, uma das dificuldades que a gente tem maior é suportar uns aos outros. Até dentro do nosso lar, às vezes a gente tem dificuldade de se suportar. Então, se a gente conseguir agir dessa maneira, também é uma caridade. Né? E, continuando, aí Emmanuel nos traz, no final do capítulo, cai contudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Realmente, quando a gente começa a entender, né, o porquê que a gente está aqui, para onde nós vamos, né, qual a finalidade da nossa vida, através dos ensinamentos que a gente recebe, né? Hoje nós estamos aqui reunidos em quase 50 pessoas. Eu acho que nós já caímos em si para procurar essa alternativa de caminho, essa alternativa que Jesus nos deu com seu exemplo, com seus ensinamentos, né? Nós podíamos muito bem estar assistindo um filme, vendo uma novela, assistindo um jogo,
numa festa, não, nós estamos aqui, reunidos, de coração, né, para poder encontrar esse caminho que Jesus nos trouxe. Porque Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, que nos leva à perfeição e ao Pai Celestial, através do seu ensinamento moral, sua regra de boa conduta, do seu exemplo. Então, é maravilhoso quando a gente compreende, que a gente cai em si, compreende esse caminho que devemos seguir. Né? Muitas vezes a gente fica perdido na vida. Eu passei por isso. Né? Eu era católico. Chegou um momento que eu fiquei perdido. Eu falei, nossa, a religião católica não atende aquilo que eu estou procurando, as minhas dúvidas. Né? O porquê que eu estou aqui, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Aí eu comecei a procurar outros caminhos, aí eu encontrei o Espiritismo. Há uns 10 anos atrás, né? Pela dor, minha esposa foi pela dor, eu acompanhei, fizemos o curso, começamos a entender muita coisa na nossa vida, né? Aí mudamos, reprogramamos a nossa rota, o nosso caminho, e hoje nós estamos aqui, nessa doutrina maravilhosa, que nos esclarece muita coisa, né? Que como o Carlos trouxe aí, pô, nos faz compreender o porquê que devemos amar os nossos inimigos. Porque todos somos irmãos perante a Deus. Uns estão perdidos, desorientados na vida, praticando aquilo que não é certo, que não é correto, mas Deus não os abandona. Sabe que um dia eles vão se tornar anjos também, assim como nós. Nós já estamos numa etapa melhor. Eles um dia vão se encontrar e vão seguir esse caminho também. Um dia todos nós nos encontraremos perante a Jesus, trabalhando com Ele, ajudando os nossos irmãos que ainda estão começando a trilhar esse novo caminho. Então é isso que eu gostaria de trazer, agradeço pela atenção de todos e desculpe se eu falei alguma besteira. Obrigada, viu, Ju? Obrigada pela sua participação, a gente só fica preocupado com o horário, mas eu agradeço muito todos os seus ensinamentos, do Carlos, e que possa refletir no nosso dia a dia todas essas suas colocações para a gente fazer um pouquinho, como diz você, um pouquinho caindo em si nessa encarnação. Obrigado, viu, Ju? Fica com Deus. Vamos seguir. Obrigada, Jurandir. Ju, amiga querida, faz para nós já as vibrações, cantar as vibrações. Depois das vibrações, Sandrinha, você já entra com a prece final, por favor. E aí, okay. Encerrando, a Ju canta a nossa prece de encerramento do Evangelho. Obrigada a todos, muita gratidão e bom final aí de Evangelho. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor,
aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco, rogando-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas, que a cada um de nós sinta-se fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. E vamos encerrando o Evangelho de hoje com a prece de Cáritas. Um minutinho. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde deve se refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado
seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Lindo, lindo. Deus abençoe.